Jeremias capítulo 18. Então, esse texto aqui, ele nos conta assim que Deus chega para Jeremias e diz assim: olha, Jeremias, desce lá a casa do oleiro e observa, veja como ele faz o vaso. E o Jeremias desceu lá e foi observar, e o oleiro estava fazendo o vaso. E aconteceu que o vaso que ele estava fazendo caiu e quebrou-se. Então o oleiro pegou e fez outro, porque o barro é moldável, né? Molda. Então moldou, fez outro vaso conforme ele quis. Ele criou outro vaso, né? Quebrou um, ele fez o outro. E aí então, aqui o Senhor vai dizer assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então assim, né, aqui ele está dizendo, Deus está dizendo assim: olha, viu lá como é que o oleiro faz? Eu também posso fazer assim com vocês. Eu tenho poder para fazer isso. Fazer de vocês de novo, do jeito que eu quero, né? Tá aqui nas minhas mãos, eu vou moldar e transformar e fabricar de novo vocês do jeito que eu quero. Deus pode fazer isso, ponto. Ele mostrou para Jeremias: eu posso fazer isso, ponto. Mas me chama a atenção que ele vai dizer depois aqui no versículo 6, aliás no 7. Aí ele diz assim: no momento em que falar contra uma nação, no momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então, assim, Deus, ele pode fazer isso? Destruir, transformar, fazer de novo conforme ele quer? Deus pode? Pode. Porém, Deus, ele resolveu, decidiu trabalhar de outra forma, de uma outra forma. Para quê? Para incluir o homem, para trazer o homem para uma, inclusão. Porque Deus criou o homem para uma comunhão, para lidar com ele. Entendeu? Então Deus, ele trabalha diferente. Ele trabalha juntamente com o homem. Então você vai dizer assim: então o agir de Deus está condicionado ao homem, ao querer do homem. Se o homem não quiser, Deus não vai fazer. E se quiser, entendeu? Assim, condicionado ao que o homem quer, de certa forma, entende? Mas por quê? Porque Deus valoriza o homem. Nós temos uma importância para Deus. Nós temos um valor para Deus. Deus, ele quer que usufruamos disso, entendeu? Ele quer nos dar isso, porque ele nos ama. É interessante para ele, porque ele nos fez com liberdade, com inteligência, com liberdade de escolha. Entendeu? E Deus, ele trabalha conosco assim. Nós temos essa liberdade. Nós temos consciência. Nós temos a centelha divina dele, de Deus em nós. Então, ele resolveu trabalhar assim conosco. Olha que coisa linda.
Porque se não fosse assim, nós não teríamos nenhum valor. Ele ia dizer assim, olha, você é um nada, fica aí, você não serve para nada. Para quê? Você não tem poder de decisão, você não... Fica aí, ó, entendeu? Então, a gente não era um nada para Deus. E não é assim. Deus, somos filhos de Deus, Ele nos ama, Ele quer, né? Ele quer que façamos uma boa escolha, que escolhamos andar com Ele, caminhar com Ele conscientemente. Entendeu? Então ele aqui diz, ele se arrepende, né? Se eu e você nos arrependermos, voltarmos atrás de fazer maldade e nos consertar, ele também, entendeu? Ele diz que se arrepende. Então é sobre isso. Deus pode, assim como o lei, pode, mas Deus não faz assim. Entendeu? Ele não faz assim, porque Deus é amor e Deus nos fez para caminhar junto, para uma comunhão, para uma intimidade, para um relacionamento. Entendeu? Então é sobre isso que nós possamos aí nos moldar a Deus, né? Procurar ser amigo de Deus, buscar como é que eu faço para ser amigo de Deus, amiga de Deus, para caminhar com Ele, para dar alegrias a Ele. Ele pode me destruir, fazer de novo, mas Ele respeita, né? A minha liberdade. Ele sabe que Ele me fez com esse poder de escolha, entendeu? Olha que coisa linda como Deus é, como Deus trata conosco. Olha isso, olha isso. Também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Entendeu? Então pense sobre isso. Nós somos importantes para Deus. Deus, Ele quer que nós nos sintamos assim, com importância para Ele. Entendeu? Pense sobre isso, que Deus te abençoe hoje e sempre.